Quando a gente pensa em autismo, especificamente autismo, eu estou citando o autismo porque o autismo é o mais pervasivo, é o mais complexo. Disparadamente é o transtorno que traz mais comprometimento, né? E não existe aquilo que as pessoas chamam de autismo leve. Né? Não existe autismo leve. Autismo é sempre autismo. Então, quando a gente olha para a pirâmide do desenvolvimento da pessoa autista, para os domínios do desenvolvimento, o autismo, seja nível 1, 2, 3 de suporte, ele traz comprometimento em todos os domínios, né? Então, quando a gente fala sobre tratamento de autismo não aceita amadorismo e não aceita improviso. Então, precisa ser um tratamento qualificado, personalizado, com modelos e técnicas robustas e não com quem sabe fazer mais ou menos. Porque se não souber fazer bem, sai de campo e deixa quem sabe fazer. E aí, talvez tenha muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast pensando assim, nossa, mas existe isso para todo mundo? Não. Né? Mas se seu filho está fazendo o tratamento e ele tem diagnóstico do autismo, exige aquilo que é padrão ouro, né, em termos de tratamento. Quando a gente fala, por exemplo, intervenção precoce, o que é tratamento padrão ouro? Tratamento intensivo, muitas horas, a semana toda de intervenção. Por quê? Porque há muitos prejuízos. Sim. Imagina que todos os domínios do desenvolvimento estão com prejuízos. Então, não dá para a gente colocar uma gotinha no copo d'água. Precisa de intensidade de intervenção. De segunda a sexta-feira, como a criança faz quando ela vai para a escola, né? Bota a mochilinha e vai lá e ninguém fica falando, mas você vai para a escola todo dia? Vai, porque ele vai para aprender. O atendimento, a intervenção não é diferente. Então, é muito importante a gente olhar para isso. Não só ter o diagnóstico, receber um tratamento, mas que esse tratamento seja de fato de qualidade. E quando eu fiz uma crítica mais cedo, né, a questão das estruturas que viabilizam que esses tratamentos aconteçam, como, por exemplo, os planos de saúde, a gente vê uma tendência que é um entrave, né, na condução desses tratamentos, porque há sempre um desejo, uma busca para que esses tratamentos sejam em menor intensidade. Só que isso é discrepante do que a gente tem hoje na literatura e na prática da clínica como padrão ouro de tratamento, aquilo que traz de fato o resultado. Né? E aí eu vi que você arregalou os olhos quando eu falei que não existia autismo leve. Porque o meu irmão, ele é diagnosticado com autismo e ele fala, não, mas não lembro se ele falou a palavra leve, mas ele falou, tipo, é pouco, assim, tipo, como se fosse meio que, eu sou um autismo de entrada, vai, tipo, uma coisinha, e, né, mas não é, tipo, não é, e que ela falou, eu falei, realmente, básico, eu sou de entrada. Você quer perguntar... Sou um autista da China, não. Você quer perguntar original. Se o autismo é leve? Pergunte para uma mãe de um autista. Ela vai te dizer se é leve. Então, porque é leve... Até tem um livro muito interessante que nós temos na prateleira lá da Claire. Leve pra quem? Né? Porque pode ser leve... De suporte. Você não tá falando sobre níveis de suporte, né? Você tá falando sobre o impacto na vida. Sim, quando a gente fala de autismo não ser leve, é no sentido dos impactos que ele traz na vida da pessoa e da família. Né? Porque a gente fala assim... algumas pessoas dizem assim, autismo do meu filho, né? Ou principalmente não tanto a família, mas alguém que é de fora, autismo de fulano não é leve. É leve, mas quando você coloca a lupa, que você entra dentro da casa dessa família, e aí as mães e os pais que estão nos ouvindo e que convivem com seus filhos com autismo de nível 1 de suporte, que eu já vou explicar para você o que isso significa, essa nomenclatura, elas convivem diariamente com rigidez de comportamento. É uma tendência a querer fazer as coisas sempre daquela forma e de forma muito inflexível. Elas convivem com seletividade alimentar, muitas vezes com o transtorno alimentar restritivo evitativo, convivem com o transtorno do processamento sensorial, né? Então, é leve, né? Mas leve para quem? Me parece que é uma tentativa, talvez, de suavizar o diagnóstico para quem olha de fora, mas não é leve. Quando as pessoas usam esse termo, André, nível 1, 2, 3, refere-se ao suporte que aquele indivíduo precisa, né? Então, quando a gente fala que o indivíduo tem o diagnóstico de autismo de nível 3 de suporte, significa o que a palavra diz, ele precisa de mais suporte. Suporte, muitas vezes, para atividades básicas da vida, como alimentar-se, vestir-se, despir-se, assear-se, tomar banho, né? Comunicar-se.
né? Muitas dessas pessoas, elas não têm uma comunicação funcional, né? E aí precisa de alguém que seja suporte para essas atividades essenciais da vida. Então, quando a gente usa esse termo, né? Nível 1, nível 3 refere-se ao suporte e não à gravidade do autismo, porque autismo é sempre grave. Autismo é um transtorno folgado, ele se espalha para todos os domínios do desenvolvimento. Quando você faz uma avaliação ali interdisciplinar, você observa que tem os sintomas nucleares do autismo, né? As dificuldades da interação social, da reciprocidade, comportamentos estereotipados e repetitivos, que são a cerne do autismo. Mas, para além disso, a gente tem muitos outros prejuízos que trazem entraves no cotidiano do indivíduo e da família. Por isso que eu falei um pouco antes, né? Que para receber intervenção tem que ser uma intervenção qualificada. Improviso, mais ou menos, não serve para tratamento de autismo. Você falando agora, na verdade, como tá falando, meu irmão é diferente disso. Meu pai é assim. Meu pai sempre queria comer a mesma coisa. Meu pai sempre muito focado numa coisa ali, implicava com uma coisa, dificuldade de relacionamento, muito. Não é um cara cheio de amigos, né? Pouca gente. Difícil convívio, sim, muito difícil convívio com ele. A gente fala até meu pai não era fácil e tudo mais. Obviamente que tem uma questão de caráter também, né, das pessoas, isso aí acho que foge do assunto, mas ele tinha muito essa coisa de... E ele sempre falou que até ele falava de forma meio... Não, eu era burro na escola, eu não demorei pra passar de ano, fiquei 3 anos na 7ª série, alguma coisa assim, ele falava, sabe? E ele sempre teve essa dificuldade de relacionamento, por exemplo, então agora você falando, as características, ele falou, se encaixa muito mais o meu pai do que o meu irmão, que eu citei, Qual né? é o nome dele? José Roberto. Onde que eu olho? Qual câmera aqui? Ele está... Ele é vivo, ele tá meio doentinho, ele tem 77 anos. Seu José Roberto, leia sobre essas características, o senhor vai descobrir muita coisa interessantíssima. Sobre ele mesmo, né? Nunca é tarde. Não. Nunca é tarde. Mas era assim, se relacionar com os filhos, sempre foi muito difícil, né? Meu pai, ele foi ficar mais amaciado quando ele ficou doente, em 2021 ele ficou ruim, teve um pequeno AVC, e aí ele ficou uma pessoa, mas ele era mais flexível, difícil, assim, né? Muito difícil de lidar. Era brigas intermináveis, era implicância com tudo. Metódico e assim... botava uma coisa na cabeça, não tem quem tirasse aquilo, e acabava que, como você falou muito da questão Leve pra quem, né? Leve pra quem? É isso, Os quando você falou disso, não, foi muito difícil e deixou muitos traumas. Meus irmãos, o meu irmão, esse que eu falei, que é o irmão do meio, que uma vez falou, pô, não sei o que, fui diagnosticado com autismo e tal. Ele, eu acho que dos 3 é o que mais sentiu, porque ele sempre foi gordinho, e meu pai não levava isso numa boa. E ele, dos 3, é o que mais sentiu. Eu já era mais combativo. Sempre fui mais, sabe, pra cima de mim não, sabe? Sempre já de brigas, assim. Quando era eu e ele a briga, minha mãe já ficava até... Porque sabia que 2 bicudos não se beija. Quando eu e ele pegava pra brigar, a coisa era feia. Mas ele sempre foi muito difícil. Sempre foi... Imagina quantas dessas situações... Não era leve, não era. Tenho certeza que não. Imagina quantas dessas situações poderiam ter sido evitadas ou... vivenciadas de uma forma mais adaptativa, se houvesse o diagnóstico, se vocês tivessem tido a oportunidade de receber a intervenção adequada. E essa questão de adaptação era a gente se adaptando a ele. Sim. A minha mãe, muitas vezes, faz o que ele tá querendo pra não ter problema, pra não ter briga, entendeu? Então, a vida inteira foi... Eu falo, obviamente, que eu já tratei muito disso e tudo mais. Muito provavelmente ele nem vai assistir, porque ele é muito... né? Mas não foi fácil.
realmente pesado. Pra minha mãe, muito mais, sabe? De ser bloqueada mesmo, de fazer as coisas. Eu acho que ele deveria tal. assistir, você vai acionar ele, vai recortar esse trecho, porque ele vai entender quantas pessoas que ele vai ajudar. Pessoas que vão assistir vão falar, olha aqui, não é que meu pai, meu avô também tinha essas características, eu vou procurar saber mais sobre isso. O pai dele, eu não conheci, meu avô morreu antes de eu nascer, mas o pai dele parece que também não era uma pessoa fácil. A família inteira, você vê que a família inteira, e eu não tenho problema com isso, assim, não, porque eu tenho um tio que também tem uma coisa, não sei o quê, não tenho problema em falar, né? Eu até acho que, na verdade, toda a família vai ter, né? E basta as pessoas irem buscar. E que bom que hoje a gente tem a possibilidade de investigar e entender isso com mais clareza, porque existe essa possibilidade que nós não tínhamos antes.